Fumar durante a gravidez está associado ao maior risco de sintomas de asma no bebê, pois filhos de mães tabagistas têm menor peso devido à falta de oxigênio que o cigarro causa na placenta, dificultando a nutrição do bebê durante a vida intrauterina. Esse risco também pode surgir após o nascimento, quando a mãe, num ato de pura ignorância e falta total de consciência, fumar próximo ao recém-nascido. Existe uma relação entre baixo peso ao nascer e a asma. Isso acontece porque o pulmão só se forma plenamente no fim da gestação. Por isso, o bebê prematuro tem maior risco de ter quadros inflamatórios pulmonares. Outros comportamentos durante a gestação aumentam o risco do bebê desenvolver alergias pulmonares, como é o caso da mãe que dorme mal ou apresenta transtorno de ansiedade e depressão. É importante ressaltar que só se pode afirmar que uma criança é asmática após os 2 anos de idade. Uma das causas associadas ao aumento no risco do desenvolvimento da asma é o parto por cesárea, e atribui-se este risco à ausência de colonização de bactérias que o recém-nascido deixa de adquirir pela não passagem pelo canal vaginal. Em crianças com risco acrescido de asma, verifica-se uma diminuição significativa na abundância das bactérias intestinais, acompanhada pela desregulação do metabolismo do fígado e dos ácidos biliares. Até o ano 2006, foram associadas à asma mais de 100 genes num único estudo de associação genética, e muitos desses genes estão relacionados com o sistema imunitário ou atuam no processo inflamatório. Entre os casos de asma diagnosticados durante a infância, cerca de metade já não apresentam o mesmo diagnóstico uma década mais tarde. A fraca qualidade do ar, resultante de fatores como a poluição, por exemplo, tem sido associada não só ao desenvolvimento da asma, como também ao aumento da sua gravidade. Ambientes fechados e exposição a compostos orgânicos voláteis, como é o caso do formaldeído, produto muito utilizado na fabricação das tintas, constituem fatores que desencadeiam o problema. Por isso a importância da circulação do ar, ventilação, casa aberta, bem arejada. Pessoas obesas têm maior risco de desenvolver a asma. Primeiro, porque a obesidade já é um processo inflamatório crônico. Segundo, porque a partir daí surge uma série de processos que favorecem a inflamação brônquica, fazendo com que os pulmões desses indivíduos não se expandam como deveriam, estreitando os brônquios, o que facilita a inflamação do tecido adiposo e também afetando a musculatura das vias aéreas, o que por sua vez fará aumentar a resposta inflamatória da crise asmática. Além do que, hormônios importantes como a leptina, que atua no controle do apetite, e a adiponectina, que atua no metabolismo da glicemia e dos ácidos graxos, podem influenciar e contribuir para uma maior inflamação dos brônquios. A prevalência da asma, considerando a população mundial, varia entre 3% a 5%. A base alimentar, por meio de produtos industrializados, contribui muito para o desenvolvimento da asma por serem recheados de alergênicos. No geral, a asma tem o dobro da prevalência em crianças do sexo masculino do que do sexo feminino. Porém, a forma grave é igual em ambos os sexos. Por outro lado, em adultos, a maior prevalência está entre as mulheres e mais comum entre os jovens. Pesquisas com ratos e tecidos das vias respiratórias humanas descobriram que células receptoras sensíveis ao cálcio, que detectam mudanças no ambiente, ficam fadigadas em asmáticos, provocando espasmo das vias aéreas, inflamação e o seu estreitamento. Os pesquisadores identificaram que as células epiteliais e as células endoteliais vasculares participam do estreitamento das vias aéreas, o que promove o processo inflamatório dessas vias. Bases farmacológicas, como é o caso do ácido acetil salicílico, o diclofenaco e ibuprofeno, podem desencadear crises de asma, por essas medicações sobrecarregarem as vias inflamatórias. Quadros como pneumonias, bronquite e asma podem ser favorecidos pelo refluxo gastroesofágico, condição na qual o conteúdo do estômago vaza em direção contrária para o esôfago, causando azia, entre outros sintomas. E se for aspirado, o conteúdo do refluxo,
Ao ir para dentro dos pulmões, vai desencadear o processo inflamatório. A maioria das pessoas com asma fica longos períodos sem sintomas, intervalados com as crises quando expostos a algum agente. No entanto, algumas pessoas têm a deficiência respiratória quase que cronicamente, com alguns episódios mais graves em determinados períodos. Os ataques de asma podem durar minutos e dias e podem tornar-se perigosos se o fluxo de ar estiver muito restrito. Saúde, a maior riqueza da vida.